portão rangeu, devagar, quando ela o empurrou. A casa velha e simples parecia sorrir para ele, sob o sol dourado da tarde. Ela o olhou, seu marido fardado, com um sorriso largo, e sentiu o peito se aquecer. É aqui, amor, nosso refúgio, ele disse, pegando na mão dela com firmeza. Ela riu, meio nervosa. Será que a gente vai dar conta? Parece tão grande para nós dois. Ele se aproximou, encostou a testa na dela e sussurrou. Se a gente tiver amor, meu amor, qualquer lugar vira um castelo. Naquele momento ela acreditou. Caminharam juntos como duas crianças com caixas nas mãos. Atravessaram a porta. A cada passo, novos sonhos eram construídos. Esse quarto aqui, ó, vai ser nosso ninho. E ali, ele apontou para o outro lado do corredor, rindo. Vai ser o quarto dos nossos filhos. Muitos. Quero ouvir bagunça, brinquedo espalhado para todo lado. Ela corou, tímida. Filhos, hein? Já tá planejando? Planejando? Eu tô sonhando, meu amor. Cada detalhe da nossa vida. E ele a puxou num abraço apertado, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Horas depois, estavam sentados no chão da sala, cercados de caixas abertas, comendo pizza fria. Ela encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Promete que a gente vai ser sempre assim, mesmo quando as coisas ficarem difíceis? Ele beijou a testa dela com doçura. Eu prometo, minha vida. Você é minha casa. Onde você estiver, eu tô em casa. Ela fechou os olhos, gravando aquela promessa dentro do peito. Naquele instante, o mundo lá fora não existia. Só existiam eles, a casa, e um amor forte o bastante para enfrentar qualquer coisa. Ou, assim ela pensava. Os dias passavam rápido naquela casa que cheirava a tinta fresca e esperança. Ela se descobria mais feliz a cada manhã. Entre risos, móveis montados errados e pizzas no chão, o amor dele só crescia. Numa tarde qualquer, enquanto varria o quintal, sentiu uma tontura estranha. Apoiou-se na parede, riu sozinha. Deve ser o cansaço, pensou. Mas a tontura virou enjoo. E o enjoo virou desconfiança. Ansiosa, caminhou até a farmácia, escondendo um sorriso bobo no rosto. Voltando para casa, trancou-se no banheiro. O teste de farmácia tremia em suas mãos. 2 riscos. 2 riscos nítidos. Ela deixou o corpo escorregar pela parede, até sentar-se no chão. Riu e chorou ao mesmo tempo. Meu Deus, nosso bebê. Nosso sonho tá aqui. Quando ele chegou em casa, cansado do plantão na delegacia, ela correu até ele. Quase não conseguiu falar. O coração batendo tão forte que parecia pular pela boca. Amor, eu tenho uma surpresa. Ele tirou o chapéu, jogou no sofá e abriu um sorriso preguiçoso. Se for pizza de novo, eu caso de novo com você. Brincou. Ela segurou a mão dele, puxou-o para o sofá e colocou o teste em suas mãos. Ele olhou, piscou, leu de novo. Silêncio. Ela prendeu a respiração. Então, ele olhou para ela, os olhos marejados, e a abraçou com tanta força que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. Eu sou o homem mais feliz da terra, sussurrou, a voz embargada. Beijou o rosto dela, o cabelo, as mãos. Nosso bebê, nossa vida. Eu prometo, amor. Vou cuidar de vocês com a minha alma. Deitados no sofá apertado, mãos entrelaçadas sobre a barriga ainda lisa dela, sonharam juntos. Um quarto azul ou rosa, risadas, brinquedos, noites sem dormir e manhãs com cheirinho de café e bebê. Nenhum dos dois imaginava que o destino, silencioso, já afiava suas garras. Era para ser só mais uma manhã. O sol ainda nem tinha vencido a névoa quando ele se levantou devagar, tentando não acordá-la. Mas ela sempre percebia. Fingia dormir só para sentir o carinho dele, ajeitando o cobertor sobre ela. Ele se aproximou, encostou os lábios na testa dela e sussurrou. Hoje não volto tarde. Quero te ver dormindo nos meus braços. Ela sorriu sem abrir os olhos. Aquilo era rotina. Era amor em silêncio. A porta bateu devagar e o vazio da casa amanheceu com ela.
Tomou o café sozinha, olhando para a xícara dele ainda sobre a pia. Era cedo, mas já contava os minutos para vê-lo de volta. Mas naquela manhã, algo estava estranho. Ela tentou ligar, chamava e ninguém atendia. Sentiu o peito apertar, um calafrio vindo do nada, como se a alma dissesse algo que o mundo ainda não sabia. Às 9h42, o rádio da corporação tremeu no silêncio da delegacia. Oficial baleado, agente Silva no chão, emboscada. Precisamos de reforço. O mundo girou. A viatura chegou tarde. Ele ainda tentou pegar o celular, só para ouvir a voz dela mais uma vez, mas o sangue cobria tudo. O rosto dele ficou ali, fixo no céu, como se procurasse Deus, ou dissesse adeus. Na porta da casa, ela ouviu a campainha e já sabia. Era o comandante. Nunca ia até lá. Nunca antes. Os olhos dele diziam o que a boca tentava engolir. Ela caiu de joelhos, o grito preso na garganta como um trovão sufocado. O chão parecia sumir, o ar desaparecer. Desmaiou antes de entender. A partir dali, ela não era mais ela. No velório, não chorava. O rosto dela era de pedra, mas os olhos gritavam. Ela encostou a testa no caixão e sussurrou: "Você prometeu voltar. Você jurou que voltava para dormir comigo." Não havia mais futuro, só silêncio, lembrança e uma dor que ninguém podia ver, mas que a comia por dentro. A casa parecia não saber o que fazer com tanto silêncio. As paredes que antes escutavam risos, agora só devolviam o som dos passos dela, arrastados, incertos, como quem caminha entre cacos invisíveis. Ela entrou no quarto deles como quem invade um templo. O cheiro dele ainda pairava no travesseiro. A camisa azul que ele mais gostava ainda estava jogada sobre a cadeira. Ela a pegou com as 2 mãos, apertou contra o rosto e sentiu como se o tempo a esbofeteasse. As lembranças vinham sem pedir licença. Na cozinha, enxergou-o tomando café, sorrindo torto, brincando com a barriga dela. Na sala, viu o jeito como ele deixava a arma no alto da estante, longe de qualquer perigo. No banheiro, o barulho do chuveiro quente e a voz dele cantando baixinho as mesmas músicas velhas de sempre. Agora, tudo era eco, tudo era ausência. Foram-se os dias, vieram as noites longas, e então a dor silenciosa começou a escorrer por dentro dela. No 10º dia após o enterro, ela acordou com uma dor surda no ventre. Correu ao hospital, sozinha. Não houve como segurar. O coraçãozinho que batia dentro dela parou. Assim, sem aviso, sem adeus, sem nenhuma chance. É o impacto emocional. O corpo não suportou, disse o médico, com voz de papel. Ela não respondeu. Só olhou para a janela do hospital, onde a luz do fim da tarde parecia zombar da dor dela. 2 caixões em menos de 2 semanas. 2 mundos enterrados. Um amor e um futuro jogados no mesmo abismo. E foi ali, naquela maca fria, que ela parou de se sentir viva. Ela passou dias sem abrir a janela. O sol não fazia mais sentido. As plantas da varanda murcharam, como se também estivessem de luto. O mundo seguiu. Buzinas, risos na rua, vida lá fora. Mas dentro dela, só ecoava o mesmo barulho surdo. Um barulho que ninguém mais ouvia, mas que a feria como uma navalha. A falta dormia vestida com a camisa dele. Não por conforto, mas por desespero. O cheiro dele estava desaparecendo. E com ele a única coisa que ainda a fazia lembrar que aquilo tudo tinha sido real. Ela andava pela casa como uma alma penada, falando sozinha. Falava com ele como se ele pudesse ouvir. Você me prometeu que voltaria. Por que deixou a gente aqui? Nosso filho, ele se foi. Você sabia? Você sentiu? Em certos momentos, parecia que ele respondia, não com palavras, mas com o peso do vazio, como se a ausência dele tivesse aprendido a falar. Na gaveta, encontrou o ultrassom, o som do coração do bebê. Ela colocou para tocar, bem baixinho, encostada na parede, e chorou. Chorou com o som que não era humano. Chorou como quem perdeu a alma 2 vezes. A culpa chegou em silêncio, mas se alojou com força. Começou a se perguntar, se eu tivesse insistido para ele não sair naquele dia, será que ele teria me ouvido? Se eu tivesse chorado, implorado, será que ele teria ficado? Ele sabia que ia ser pai. Por que ainda assim se foi?
Foi minha culpa? A dor virou culpa. A culpa virou raiva. A raiva, silêncio de novo. E aí, a passarela começou a chamá-la. Todo dia, quando passava por ela indo ao mercado ou voltando da farmácia, olhava por segundos a mais. Era alta, tinha vista para a cidade, e uma grade baixa demais para quem já não vê mais sentido em viver. Mas ela ainda não subiu. Ainda não foi. Ainda existia algo. Talvez uma última coisa que aprendeu ali. Talvez a lembrança do que eles foram. Talvez o medo. Ou só a covardia de não conseguir morrer. A cidade seguia viva, indiferente. O tempo não parou por ela. As buzinas ainda soavam. Os ônibus ainda corriam apressados. As crianças ainda sorriam nas calçadas. Mas dentro dela, era tudo ruína. Todos os dias ela passava pela mesma passarela, a que atravessa a rodovia principal. A mesma onde tempos atrás ele a esperava do outro lado, fardado, de braços abertos. Agora, só o vento. Ela começou a evitá-la, mas era o único caminho para sair do bairro. E toda vez que subia os degraus, a respiração travava. O coração batia fora de ritmo, as mãos tremiam. Lá de cima, via os carros passarem como vultos e pensava: é só soltar, é rápido, é como dormir. A dor era tão constante que já não doía. Queimava em silêncio. Ela nunca contou isso a ninguém. Era seu segredo com o vazio, seu pacto com o nada. Ninguém me espera mais em casa. Não tem colo, não tem choro de bebê, não tem mais nada. Talvez só falte coragem. Mas ela descia, sempre descia, com passos vacilantes, com olhos marejados, mas viva, ainda viva. Ela tentou passar uns dias na casa da mãe, só para tentar encontrar algum conforto, mas uma voz em sua mente a chamava de volta para a sua casa. A casa que ainda estava do mesmo jeito que ele deixou quando saiu para seu último dia de trabalho. As roupas sobre a cadeira, ela não conseguiu mexer em nada. Ali, entre as roupas dele, o perfume ainda resistia ao tempo. Ela apertou uma camisa contra o rosto e o mundo desabou mais uma vez. No fundo do guarda-roupa, uma caixa esquecida. Dentro dela, o vestido azul que ele mais amava nela. Ela quase não o usava. Dizia que chamava a atenção demais, mas ele insistia. Você fica linda nele. É com esse que quero te ver quando eu chegar. Era só uma peça de pano, mas agora era um relicário. Ela o vestiu sozinha, com as mãos trêmulas. Olhou-se no espelho e viu alguém que já não era ela. O vestido folgado denunciava o corpo que havia secado de dor. As olheiras, a pele pálida, os lábios sem cor. Mas por um segundo, fechou os olhos e imaginou ele chegando, jogando a chave sobre a mesa, sorrindo. Sabia que ia te encontrar assim. Ela sorriu no espelho, um sorriso breve, quase um reflexo, mas ao abrir os olhos, nada. A sala vazia, a realidade implacável, o silêncio do espelho. Ela tirou o vestido com cuidado, como se tirasse a memória de um corpo. Dobrou e guardou. Talvez nunca mais o usasse, mas não conseguiu jogar fora, porque era tudo o que restava dele, e de quem ela já foi um dia. Naquela tarde, ela caminhava pela passarela da cidade, como fazia todas as manhãs. O vento frio soprava com força, e ela sentia o peso do ar contra seu rosto, como se quisesse empurrá-la para longe, mas ela não cedia. Seus passos eram lentos, pesados, como se o tempo também tivesse parado para ela. O vento, agora mais forte, trazia uma sensação estranha, de quase loucura. Era como se sussurrasse o nome dele, como se ele estivesse ali ao seu lado, em cada pedaço daquele vento que cortava sua pele. Se fechasse os olhos, poderia jurar que o sentia, como antes, quando ele a abraçava antes de sair nos dias quentes de verão. Mas nada. Só o vento. Hoje vai ser mais um dia sem ele, ela pensou, sem forças para lutar contra a verdade. A cada passo, mais lembranças invadiam sua mente. Os gritos de dor da noite em que a notícia chegou. O toque frio da mão do comandante quando ele lhe disse. E mais uma vez, ela se viu naquela passarela, como se fosse uma metáfora de sua vida.
sempre indo em frente, mas sem rumo, sem direção, pendurada no vazio. Ela não sabia o que fazer da vida, não sabia mais quem era. Estava ali, caminhando, mas se sentia longe de tudo, longe dele, longe de si mesma. O vento parou, como se tivesse cumprido sua missão. Ela então olhou para a frente e de repente viu o pequeno arco que se estendia à sua frente. Era como um portal para um outro lugar, um outro mundo. O que ela faria se estivesse livre? Se a dor que sentia fosse apenas uma memória distante, algo que já não a perseguisse mais? Mas quando o arco parecia à sua frente, ela viu uma sombra, e a sombra a chamou. Não se esqueça de mim. O vento sussurrou. Mais uma vez ela ouviu, mas não teve forças para se virar. Aquela era a passarela onde se perdia, e talvez onde encontraria a única paz possível. Ou talvez fosse apenas o caminho para um destino desconhecido. Ela não sabia mais como caminhar pelos dias. A rotina se transformara em uma paisagem vazia, onde cada passo era um eco de uma vida que ela já não reconhecia. A casa, antes repleta de risos e promessas, agora estava mergulhada em um silêncio pesado. Cada cômodo parecia gritar a ausência dele, como se a própria casa tivesse se tornado um cemitério de lembranças. Ela olhava para o espelho e se via uma estranha. O reflexo não era mais o de uma mulher cheia de esperanças, mas de uma sombra com olhos cansados e uma tristeza que parecia impossível de ser arrancada. A vida que ela conheceu, o riso do marido, o calor de seus braços, tudo isso se esvaíra como um sonho do qual ela não conseguia acordar. E a gravidez, o peso de carregar uma vida que nunca teria a oportunidade de conhecer, se misturava com o vazio da sua própria alma. Ela não sabia o que fazer com tanto sofrimento. Não sabia o que fazer com as noites em que o silêncio se tornava insuportável, quando ela tentava se convencer de que a dor estava se acalmando, mas cada lágrima que caía parecia mostrar que a ferida ainda estava aberta. O relógio na parede parou de contar as horas. O tempo se arrastava. Às vezes, ela acordava no meio da noite, assustada, esperando vê-lo ao seu lado. Mas a cama estava vazia, e o eco da sua ausência era como um peso esmagando seu peito. Sentava-se à beira da cama, olhando para o lado vazio, e se perguntava se algum dia conseguiria sentir algo que não fosse dor. O pensamento de suicídio passou por sua mente como uma sombra constante. Mas era um pensamento que a assombrava, mas não a dominava. Ainda havia algo, uma chama tênue que se recusava a se apagar por completo. Ela se questionava sempre que passava pela passarela da cidade se aquele poderia ser o dia, aquele o último. Mas ao mesmo tempo se perguntava se teria coragem de tomar tal decisão. Aquela casinha era o lugar onde ele lhe havia prometido um futuro, um lugar onde tudo parecia tão cheio de vida, mas agora era apenas uma lembrança cruel, a representação de tudo que fora tirado dela. Ela entrou devagar, com as mãos trêmulas. Olhou para os móveis, para os detalhes, e cada um parecia gritar o nome dele. Ela se deixou cair no sofá, a respiração pesada. Fechou os olhos, tentando visualizar o rosto dele, sentir o cheiro de sua pele, mas tudo o que ela conseguia sentir era o vazio, o silêncio ensurdecedor. Se ao menos ele soubesse, ela pensou, se ao menos ele soubesse que eu ainda o amo, que eu carreguei a dor da nossa perda sozinha, será que ele entenderia? Ela olhou para a janela. O vento batia suavemente nas cortinas, como se o mundo lá fora continuasse girando, mas ela estava parada. O pensamento do suicídio se arrastou mais uma vez, mas dessa vez, ela não teve forças para afastá-lo. Ela não sabia se seria capaz de seguir em frente. Talvez aquela casinha fosse o fim de tudo. Talvez ali fosse o lugar onde sua alma finalmente encontrasse a paz. Mas antes de tomar qualquer decisão, ela sussurrou, quase em um suspiro. Eu vou ficar... ou não. Mas nunca será o mesmo. O ar parecia mais pesado, e o silêncio voltou, mais ensurdecedor do que nunca. Ela ficou ali, sentada no sofá, olhando para os cantos da casa que parecia engolir o tempo e a dor. O céu do lado de fora estava nublado, como se o universo inteiro estivesse se unindo ao seu sofrimento. Ela não sabia o que fazer consigo mesma. O vazio era profundo e gelado, como uma caverna que não oferecia esperança de saída.
Ela se levantou devagar, seus passos pesados, como se cada movimento carregasse o peso do mundo. Caminhou até o quarto deles. A cama estava intacta. Os lençóis, ainda com um cheiro que ela tão bem reconhecia, mas que agora a fazia querer chorar ainda mais. Cada pedaço da cama parecia sussurrar o nome dele, como se ele fosse parte da própria estrutura da casa. Ela se ajoelhou ao lado da cama, colocando a mão sobre o travesseiro onde ele costumava deitar-se. Os olhos se fecharam por um instante, e ela imaginou que ele ainda estivesse ali, vivo, abraçando-a, dizendo que tudo ficaria bem. Mas a verdade era mais cruel. Ele não estava ali, e a dor que ela sentia não poderia ser curada com palavras ou com as lembranças que agora se tornavam mais pesadas do que antes. Ela caminhou até a janela, olhando para a rua lá fora. O vento movia as folhas das árvores, mas tudo parecia tão distante. O mundo lá fora não se importava com sua dor. Ela se perguntava se algum dia alguém se importaria. As lágrimas começaram a cair, e ela se deixou levar por elas, sem tentar mais escondê-las. O pensamento se repetiu em sua mente, mais insistentemente. Agora. Talvez seja a hora de acabar com isso. Talvez seja o meu último dia aqui. O céu, agora coberto por nuvens escuras, parecia refletir seu estado interior. Tudo parecia pronto, como uma última despedida. Mas uma parte dela se recusava a aceitar. Algo ainda aprendia a vida. A memória dele, os momentos que viveram, os sonhos que compartilharam. Ele sabia que ela estava grávida, que estavam esperando um filho, mas ele nunca teve a chance de conhecer o pequeno ser que ela carregava. A dor de ter perdido o marido e o filho ao mesmo tempo a consumia, e ela se perguntava como seguir em frente, como viver sem ele, sem o futuro que ele e a criança representavam. Ela respirou fundo, olhando mais uma vez para a casa, que fora o lar deles, o lugar que representava não apenas o passado, mas também o futuro que jamais teria. Ela se levantou e olhou para o relógio. Era tarde, muito tarde, mas não importava mais. O que importava era que ela não sabia se poderia continuar. Estava cansada de viver, de lembrar, de respirar sem ele. Tudo nela era ausência. Até o silêncio fazia barulho demais. O quarto parecia menor agora, como se as paredes tivessem encolhido junto com o coração dela. Ela caminhou até o espelho e se encarou. Os olhos, antes cheios de vida, agora eram só escuridão. Ainda assim, havia algo ali. Fraco, quase invisível, mas ali. Ela tocou o vidro frio com os dedos trêmulos. Queria atravessar o reflexo, alcançar o mundo onde ele ainda existia, mas não podia. Não mais. Então, sem dizer uma palavra, vestiu a blusa que ele mais gostava. Aquela que ele dizia que combinava com os olhos dela. Sentou-se na beira da cama por longos minutos, encarando nada. Depois se levantou e abriu a porta. A rua estava vazia, como se o mundo também tivesse parado para sentir sua dor. O céu ameaçava chuva. Um trovão distante parecia um aviso. Ela caminhou devagar, como quem carrega séculos nos ombros. Passou pela praça onde riram juntos, pelo café onde tomavam chocolate quente, pela esquina onde ele a esperava depois do plantão. Tudo era lembrança, tudo era corte. E então, chegou a passarela, aquela maldita passarela. Quantas vezes pensou em acabar com tudo ali? Quantas vezes segurou o choro, olhando o abismo sob seus pés? Ela parou no meio, olhou para baixo. O vento soprou forte, bagunçando seus cabelos, como ele costumava fazer. Por um instante, ela fechou os olhos. Talvez fosse hora. Talvez ele estivesse esperando do outro lado. Talvez o amor deles fosse tão forte que nem a morte conseguiria separar. Ou talvez ela apenas respirasse fundo e desse meia volta. Ninguém sabe. Naquela madrugada só o vento viu. Só o silêncio ouviu. E o que aconteceu depois ficou entre ela, ele e o vazio.